Olá, pessoal! Imaginem a seguinte situação: um patrimônio dividido entre o Brasil e Israel. E, para complicar, um testamento feito lá fora que ameaça diretamente os direitos de uma herdeira aqui. Hoje, a gente vai mergulhar na estratégia jurídica por trás de um caso bem complexo de sucessão internacional. Antes de começar, um aviso importante. Essa análise, que eu, Luiz Peixoto, preparei para o nosso núcleo de estudos, é baseada num caso real. Mas, claro, todos os nomes e dados foram alterados para garantir a confidencialidade. O nosso foco aqui é 100% na estratégia e na argumentação jurídica. Combinado? Vamos lá. O ponto de partida de tudo é uma cliente que nos procurou com um dilema que cruza fronteiras. A questão era como garantir os direitos de herança dela quando o patrimônio e, principalmente, as leis de dois países diferentes entram em rota de colisão. Então, o cenário é o seguinte: o pai da cliente, já falecido, deixou bens em dois lugares. Aqui no Brasil, a gente está falando de vários imóveis no Rio e dinheiro em bancos. E lá em Israel, um apartamento de valor bem alto, que, aliás, era onde ele morava por último. Isso por si só já cria um desafio. E é aqui que o problema realmente começa. Existe um testamento, feito lá em Israel, que basicamente entrega aquele apartamento inteiro para o irmão da nossa cliente, ou seja, uma disposição que ignora completamente os direitos dela segundo a nossa legislação, ameaçando de forma bem direta a parte que lhe caberia. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Qual lei vai valer para proteger a parte da herança que está aqui no Brasil? A lei israelense, que está lá no testamento, ou a lei brasileira? Bom, a nossa primeira linha de defesa, o primeiro pilar estratégico, é definir onde o caso vai ser julgado. Pensem nisso como se a gente estivesse construindo uma verdadeira muralha jurisdicional para proteger os bens que estão aqui no Brasil. E a base para essa muralha é um princípio do nosso direito chamado de pluralidade dos juízos sucessórios. O que isso quer dizer na prática? Que o Brasil não reconhece um inventário único, universal. A herança é, digamos, fatiada processualmente. Vai ter um processo lá em Israel para resolver os bens de lá e outro processo aqui no Brasil, totalmente independente, para cuidar dos bens daqui. Exatamente. Essa é a imagem que a gente tem que ter em mente, a da muralha jurisdicional. O que for decidido no inventário de Israel não tem o poder de determinar como os bens brasileiros serão divididos. São caixinhas separadas, processos independentes. E olha, isso não é só uma teoria, não. Tá lá, preto no branco, no nosso Código de Processo Civil, artigo 23. A competência da Justiça brasileira é exclusiva, com exclusão de qualquer outra, para inventariar e partilhar os bens que estão em nosso território. Ponto final. Certo. Então, a gente já estabeleceu a nossa muralha. O caso sobre os bens brasileiros vai correr aqui. Mas aí vem a segunda pergunta, igualmente importante. Dentro dessa muralha, qual lei o juiz brasileiro vai aplicar? A regra geral, pela nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, diz que deveria ser aplicada a lei do último domicílio do falecido, nesse caso, a Lei de Israel. Só que, e aqui está o pulo do gato, existe uma exceção protetiva fundamental. Se a lei estrangeira for menos favorável aos filhos brasileiros, a lei brasileira prevalece para os bens que estão aqui. Exatamente. Como a lei israelense, que está refletida naquele testamento, claramente prejudicaria a herdeira brasileira, essa exceção entra em campo e funciona como um verdadeiro escudo legal. Ela garante que a nossa lei vai proteger a herança da cliente aqui no Brasil. Ok, mas e o testamento estrangeiro? Ele não tem valor nenhum, então? Não é bem assim. Para ele ter qualquer tipo de efeito no Brasil, ele precisa passar por um filtro bem rigoroso. E isso nos leva à nossa última linha de defesa. Esse filtro se chama homologação de decisão estrangeira, a famosa HDE. É um processo que corre lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que vai analisar se aquele documento estrangeiro cumpre os requisitos formais para ter validade por aqui. E um dos testes mais importantes nessa homologação é o da ofensa à ordem pública. Pensem na ordem pública como um conjunto de princípios e valores que o Brasil considera inegociáveis, a espinha dorsal do nosso sistema jurídico. Nenhuma decisão de fora pode passar por cima disso. E adivinha só o que é um desses princípios de ordem pública no Brasil? Exatamente, a proteção da legítima. A legítima é aquela metade da herança que a lei garante, de pleno direito para os herdeiros necessários, como os filhos. É uma proteção sagrada no nosso direito. Então, qual vai ser o resultado disso tudo? O STJ não vai rejulgar o caso, não é essa a função dele, mas ele vai sim barrar qualquer cláusula do testamento que ofenda manifestamente a nossa ordem pública.
O mais provável, então, é uma homologação apenas parcial, que vai negar validade justamente à parte que tenta tirar da nossa cliente o direito à legítima sobre os bens brasileiros. Certo? Com toda essa base jurídica bem amarrada, como é que a gente transforma essa teoria num plano de ação prático e eficiente para a cliente? A estratégia é de duas frentes simultâneas. Primeiro, entrar imediatamente com a abertura do inventário aqui no Rio de Janeiro. Isso nos dá a iniciativa, nos coloca no controle da narrativa jurídica local. E segundo, já se preparar para, no momento certo, atuar firmemente no processo de homologação no STJ, contestando exatamente as cláusulas que violam a legítima. E claro, para colocar essa estratégia em pé, existe todo um trabalho de bastidores, né? Um checklist de ações imediatas, conseguir os documentos lá em Israel, fazer o apostilamento de AIA para dar validade internacional, providenciar a tradução juramentada e, claro, manter uma coordenação fina entre os advogados daqui e de lá. Resumindo, então, a nossa defesa é toda construída em cima desses três pilares que se complementam perfeitamente. Primeiro, a jurisdição exclusiva da justiça brasileira. Segundo, a aplicação da lei brasileira, que é mais favorável. E terceiro, o filtro final da proteção da ordem pública, que blinda a legítima. E para fechar, esse caso me fez pensar em uma provocação, especialmente para a gente aqui do Núcleo de Estudos. Será que no futuro ferramentas de IA generativa poderiam ser treinadas para identificar e até prever esses conflitos de ordem pública em casos internacionais? Imagina ter um assistente que já mapeia os riscos entre diferentes legislações. Seria, sem dúvida, uma ferramenta estratégica poderosa. Fica aí a reflexão para a gente debater.